Olá, graça e paz, boa noite. Hoje é dia 5 de abril de 2021, segunda-feira, segundo dia da semana. Agora aqui, 20 horas e 20 minutos. Então vamos falar hoje sobre o seguinte assunto. Título: Animais fantásticos na Bíblia. Vamos começar aqui, Daniel capítulo 7. Que diz o seguinte, Daniel 7:1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. 4 animais subiam do mar, grandes. Vamos lá. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Bom, esse primeiro animal que Daniel viu era como um leão. Um leão nós conhecemos, faz parte da fauna aqui da terra, até nós conhecemos, né? Especialmente na África tem muitos leões. Então até aí esse animal era normal, né? Era como um leão. Não disse que era um leão, mas era como um leão, né? Parece de um leão. Só que diz aqui que ele tinha asas de águia. Tinha asas de águia. Já fica um tanto esquisito, né? Por isso coloquei que são animais fantásticos. Não temos conhecimento que haja na fauna da terra um animal desse, como um leão e com asas de águia. Provavelmente um animal voador, né? Então isso já coloca esse animal aí na categoria de um animal fantástico, não conhecido, não catalogado pela zoologia aqui da terra, até onde sabemos. Aí ele diz: enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. E olha que ele subiu do mar, esse animal, né? Foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra, posto em pé como homem. Posto em pé como homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Então, aqui ele está descrevendo uma metamorfose, né? Uma transformação. Aos olhos de Daniel, digo os olhos assim, ele estava dormindo, né? Aos olhos do espírito dele, eu acredito que estava dormindo, por isso que ele fala, né? Nas visões da sua cabeça. Então eu acredito que ele estava dormindo. As visões da sua cabeça que ele estava vendo aqui eram em sonhos. Eu acredito que os sonhos são visões. Enquanto dormimos, existem também visões quando estamos acordados, né? Eu acredito que são mais raras, mas é mais comum visões da nossa cabeça quando dormimos, os sonhos. Então nos sonhos as coisas podem acontecer, muitas coisas que no nosso mundo aqui físico já é mais difícil. Então essa transformação desse animal foi posto em pé como homem e foi-lhe dado um coração de homem. É interessante que isso me lembra o caso de Nabucodonosor, né? Que ele, no mesmo livro de Daniel, foi-lhe dado um coração de animal, né? Quando, naquele castigo dele, eu creio que é no capítulo 4 de Daniel, o Nabucodonosor Vamos ver se eu acho aqui esse texto de Daniel capítulo 4, né? Diz aqui: na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, o qual foi tirado dentre os homens,
erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo, como as penas da águia, as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. Tá, mas eu acho que é um pouco antes, quando ele está dizendo o que aconteceria, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e te lançarão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, qual foi tirado dentre os homens, comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Tá. Realmente, apesar dele ter sido transformado aqui praticamente num animal, né? Mas não fala lá que ele foi dado o coração de animal, né? Agora, no caso desse primeiro animal aqui da visão de Daniel, foi-lhe dado o coração de homem. Então, acredito que isso aí que Daniel viu em sonhos, ou nessa visão em sonhos, é algo que acontece no mundo espiritual, né? Aqui no mundo físico, aos olhos humanos, não é perceptível, mas no sonho, aquilo que é invisível aos olhos humanos, que acontece no mundo espiritual, é possível de ser visto numa visão. Então, nesse caso aqui, esse primeiro animal, ele ganhou um coração de homem, né? Então, um coração para pensar, entender, compreender, com inteligência de homem. Esse foi o primeiro animal, um animal fantástico, né? E houve essa transformação. Continuando, verso 5. Continuei olhando, Daniel 7,5. Continuei olhando e vi um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Bom, esse animal aqui, o urso, né? Aqui fala só que era um urso, né? Semelhante a um urso. E aqui esse animal, um urso, né? Só fala que era semelhante a um urso. Então, o urso é conhecido, né, da raça humana. É um animal que faz parte da fauna do planeta Terra, né? Naturalmente catalogado, é bem conhecido, pode ser visto. Então o urso não tem nada demais, portanto não é um animal fantástico esse aí que Daniel viu na sua visão. Só que esses detalhes aqui que ele fala, que esse animal se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes, foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Muito bem. Verso 6. Depois disto, eu continuei olhando e vi outro semelhante a um leopardo. O leopardo também é um animal conhecido, né? E é natural, principalmente da África. A gente vê no documentário do leopardo, né? Ele é um animal carnívoro, mas até agora não tem nada de fantástico nele. Vamos ver, continuar. O qual tinha 4 asas de aves nas suas costas. Agora já mudou, né? Agora já esse animal já ficou fantástico, porque um leopardo semelhante a um leopardo, agora tinha 4 asas de aves nas suas costas. Vamos ver aqui. O primeiro animal, que era semelhante a um leão, ele tinha asas de águia. Asas de águia, especificou que as asas eram de águia. Esse semelhante a um leopardo, ele tinha 4 asas de ave nas suas costas. Não disse que tipo de ave era, né? Como o primeiro, que era o leão,
tinha asas de águia. Esse aqui eram asas de ave nas suas costas, 4 asas. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Esse aqui já é um pouco esquisito, né? Esse aqui podemos ver que realmente era um animal fantástico. A semelhança com o leopardo dá para nós reconhecermos, né? Agora, 4 asas de aves nas suas costas e tinha 4 cabeças, já não é muito comum, né? Aliás, não é comum de jeito nenhum. Um animal desse, até onde sabemos, não existe na Terra. Será que existe em outro lugar? Vamos ver, né? O que é dito aqui é que esse animal fantástico aqui diz assim: foi-lhe dado domínio, é o terceiro animal. Então a semelhança com o leão, a semelhança com o urso e a semelhança com o leopardo. Aí vem o 4º animal. Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite e vi o 4º animal. 4º animal. Terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então aqui me chama a atenção que esse 4º animal que Daniel viu na sua visão de noite na sua cama, ele não é comparado, não é semelhante a nenhum animal. Aqui não há nenhum termo de comparação para ele, né? Mas ele é dito aqui que ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Então é bom a gente notar isso aqui. Ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, ou seja, dos 3, né? Acho que daqueles 3. E tinha 10 chifres. Aqui já também fica, já dá uma aparência de um animal fantástico, né? Diferente, esquisito. Porque até onde eu sei, não tenho conhecimento de que haja algum animal na Terra que tenha 10 chifres. Mas esse aqui tinha 10 chifres. Será que esse animal aqui que Daniel viu na sua visão subindo do mar Mediterrâneo, que era o grande mar, ele era um animal que existe em algum lugar, mesmo que não seja da Terra, tem algum outro lugar, por exemplo, no céu? Sabemos que no céu tem animais fantásticos, né? Lá em Apocalipse, por exemplo, vai falar daqueles 4 animais. Vamos ver lá no Apocalipse, capítulo 4. Não é na terra, mas é no céu, né? Então vamos ver aqui, Apocalipse, capítulo 4. Aqui Daniel está tendo essa visão em sonhos. E no Apocalipse, João está tendo uma visão na ilha de Patmos também. Então vamos ver aqui, Apocalipse 4, verso 1, diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito. É interessante, quando Paulo teve o seu arrebatamento, ele diz assim: se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E quando Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, ao paraíso, ele disse: se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Só que aqui João tinha consciência de que ele foi arrebatado em espírito, e logo foi arrebatado no Espírito. Então esse arrebatamento aqui de João na ilha de Patmos foi no Espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Vamos partir para os animais. Verso 6, Apocalipse 4, 6. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono
e ao redor do trono 4 animais. Agora aqui vai falar em animais, né? E esses aqui são fantásticos. Cheios de olhos por diante e por detrás. Aí já aqui já há uma esquisitice, né, para os padrões da terra, porque esses 4 animais eram cheios de olhos por diante e por detrás. Dá para imaginar isso aí? E o primeiro animal era semelhante a um leão. Ó, o primeiro animal de Daniel também era semelhante a um leão, né? Esse aqui era semelhante a um leão. O segundo animal era semelhante a um bezerro. Isso aqui, Apocalipse. Aqui não disse mais nada, era só que era semelhante a um leão. O terceiro animal tinha... O segundo semelhante a um bezerro. O terceiro animal tinha um rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Então a descrição desses 4 animais que João viu lá no céu. Naturalmente era no céu, mas não era na terra. É possível que aqui na terra não tenha um animal com essa aparência, mas lá no céu, que eu acredito que é um outro mundo semelhante à terra, existem naturalmente animais diferentes do daqui da terra. Será que aqueles que Daniel viu, eles eram animais de verdade, reais, que embora não houvesse na terra, mas no céu, eles existam no céu? Bom, há um paralelo aqui para esse caso aqui. É claro que esses animais aqui que aparecem em Apocalipse, eles são parecidos com os animais chamados de serafins, que aparecem em Isaías capítulo 6, né, junto ao trono de Deus, que falam dia e noite: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, a terra toda está cheia da sua glória, né? Pode ser serafins. Ezequiel também vê, logo no início da sua profecia, seres parecidos com esses que são chamados de querubins. Então aqui já, será que são os mesmos seres? Serafins, querubins, aqui são chamados de animais em Apocalipse, né? O certo é que são animais diferentes dos animais da terra. Só que voltando para Daniel, né? Então, esse quarto animal não tem termo de comparação com os animais da terra. Aí diz assim: estando eu a considerar os chifres... Não, porque ele tinha 10 chifres, né? Esse quarto animal aqui, Daniel 7, verso 7. Esse animal, esse quarto, que não tem termo de comparação, tinha 10 chifres. Podemos imaginar um animal com 10 chifres? Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Ou seja, se ele tinha 10 chifres, foram arrancados 3, ficaram 7. Mas com esse pequeno chifre que apareceu lá, então ficam 8 chifres, né? E neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Agora vamos ver, isso aqui foi a visão que Daniel teve, né? Na sua cama, deitado lá, viu esses 4 animais aí. Vamos ver a interpretação que é dada para esses animais que Daniel viu, né? Então, 7:16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas, né? Uma coisa é a pessoa ter a visão, viu animais fantásticos, que subiu do mar Mediterrâneo. Agora, qual a interpretação? Qual o sentido disso? Aqui, pelo menos em Daniel, alguém vai dar a interpretação, né? E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. 4 reis, hein? Então já vemos aí que cada um daqueles animais representa um rei. Depois a gente vai ver que também representa um reino, né? Um rei e um reino, sempre assim. Tem um reino e tem um rei, tem um rei e tem um reino. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Aí vem 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Olha só que o quarto animal chamou a atenção de Daniel. E ele desejou saber a verdade a respeito, já que ele não era comparado a nenhum outro animal da terra.
que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres, os 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual 3, isto é, caíram 3, né? Daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto do que dos seus companheiros. Aí vem, eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Ou seja, ele está falando aqui é bom chamar atenção para isso aí, é bom atentar para esse detalhe, que ele está dizendo aqui que esse pequeno chifre que saiu dentre os 10 animais que estava na cabeça do quarto animal, né? O pequeno chifre saiu de lá. Ele fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Eu já posso adiantar aqui que esse pequeno chifre que sai do quarto reino é o anticristo, né? Depois a gente vai ver aqui o anticristo. Aí vamos ver o que mais aqui. Verso 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Ele devorará toda a terra, a pisará e a fará em pedaços. Então, já sabemos que esse quarto animal, que representa um quarto reino na terra, é o Império Romano, né? O Império Romano. E aí, quando ele disse que será diferente de todos os reinos que houve antes, acredito que está dizendo que houve antes, né? É que o Império Romano era diferente de todos os reinos que ele está, né? O reino neobabilônico dos caldeus, né? Nabucodonosor. O Império Romano era diferente. Medo-Persa, o Império Romano era diferente. O Império Grego, o Greco-Macedônico, o Império Romano era diferente. É por isso que esse quarto animal que representa o Império Romano era diferente também. Aí o anjo que está dando a explicação, ainda bem que aqui tem um anjo dando a interpretação. E não podemos achar que o anjo errou na interpretação. A interpretação do anjo é correta. Isso aqui é uma chave para a interpretação da Bíblia, principalmente depois para o Apocalipse, né? Então ele diz aqui, verso 24: e quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então, vamos ler de novo, porque isso é importante. E quanto aos 10 chifres, tudo bem, 10 chifres, na cabeça do quarto animal, né? Daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente. Ou seja, o quarto animal será diferente dos reinos anteriores, né? Mas dos 10 chifres que havia na cabeça dele, se levantará um pequeno chifre que será diferente dos outros, dos 10 reis que representados aqui nesses 10 chifres. Então, aí eu estou dizendo que esse pequeno chifre que sai do quarto animal, dentre os 10 chifres, é o anticristo. Portanto, a gente já vai descobrindo aqui que o reino do anticristo, ele será diferente dos reinos tanto dos reinos que houve antes, como dos 10 reis, né? Que depois o Apocalipse vai dizer que ele receberá um reino por 1 hora, né? Significa pequeno tempo. Ele será diferente, o reino do anticristo será diferente. E abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Depois a gente vai ver lá em Apocalipse 13 que lá fala que ele blasfemará, né? Uma boca que blasfemava, falar grandes coisas e tal. É o anticristo. Aí diz aqui: cuidará de mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues na sua mão por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então é outra chave que o anjo está dando aqui para Daniel, né? Que o domínio desse pequeno chifre, que é o anticristo, será de 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Eu acredito que é algo muito importante, porque
nós estamos vivendo no tempo que eu acho que esses 3 anos e meio que durará o reino do anticristo já estão perto de começar a contagem. Nós estamos vivendo no limiar dessa nova era que será o reino do anticristo, esse pequeno chifre. Então diz aqui: Santo do Altíssimo, eles serão entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Então os santos, ou seja, no caso aqui os santos é a igreja, né? No nosso contexto hoje é a igreja, serão entregues na mão do anticristo por 3 anos e meio. Já imaginou isso aí? Quem foi que entregou? Foi Deus? Pode ser, né? Agora, eu estou querendo focar mais em animais aqui, né? Então o anjo deu todas essas explicações aqui sobre esses 4 animais que não tinham uma aparência normal, né, de animais da terra, mas que não significa que não fossem animais reais e que talvez existam em outro mundo, ou seja, no céu, né? Já que lá em Apocalipse aparece, João vê lá aqueles 4 animais que também são fantásticos, né? E aí no final ele aponta para esse pequeno chifre que com certeza é o anticristo. Daí ele dá várias dicas aí como será o governo do anticristo, o domínio, né? Agora, quando nós chegamos aqui no capítulo 8 de Daniel, aparecem mais 2 animais. O primeiro animal que aparece aí eu vou dizer aqui, vamos lá, Daniel 8. Lembrando que Daniel 7 começa dizendo: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, primeiro ano, Daniel teve aquela visão, né? Aí o capítulo 8 começa: no ano 3º do reinado de Belsazar, ou seja, 3 anos depois daquela primeira visão, né? Foi no 3º ano de Belsazar. É interessante como o reino de Belsazar, no livro de Daniel, aparece todo ponteado, né? Quando ele começou, Daniel teve aquela visão dos 4 animais. Agora, no 3º ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve a segunda visão. E no capítulo 5 de Daniel, o reino de Belsazar acaba quando os caldeus, o reino de Belsazar, que é babilônico, né? Os Medo-Persa dominam o reino, e Dario Medo assume o reino com 62 anos, né? Ele diz assim, Daniel 5, termina dizendo assim: mas na mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Então é muito interessante como a Bíblia chama a atenção para o reinado de Belsazar. Como Daniel estando lá, ele participou, né, dessas experiências aí. Mas ainda dentro do reino de Belsazar, que segundo estudos ele era neto de Nabucodonosor, né, embora repetidamente no texto que ele era filho, Nabucodonosor teu pai, mas na linguagem bíblica ele na verdade era neto, né? Então diz aí: no ano 3º do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Então 3 anos depois, né? E vi na visão que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi nesta visão que eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os meus olhos e vi que um carneiro. Agora veja só, os animais fantásticos da Bíblia, né? Aqui é um carneiro. Vamos ver se tem alguma coisa esquisita nesse carneiro. Levantei os meus olhos e vi um carneiro. Estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Bom, esse carneiro aqui parecia um carneiro normal, né? Não vejo nada de fantástico nem de esquisito nesse carneiro que Daniel viu nesta visão. Que um carneiro tenha 2 chifres é normal, só que talvez não seja normal é o fato de que esses chifres eram irregulares. Um era mais alto do que o outro, né? E aí ele diz assim, que o mais alto subiu por último. É claro que a gente vai continuando estudando na profecia de Daniel, a gente vai ver que esse carneiro que Daniel viu
ele representa os reis da Média e da Pérsia. Representa os reis da Média e da Pérsia, né? E tinha dois chifres. O chifre representa os Medos, né? Dario Medo assumiu o reino, né? E o Império Persa, que veio depois, representado pelo chifre mais alto que subiu por último. Então já sabe que na história foi assim mesmo, né? Primeiro os Medos dominaram, embora eles fossem praticamente, era um povo só, né? Os Medos e os Persas, embora os Persas apareceram mais. Mas nessa visão que Daniel teve aí, o Império Medo-Persa foi representado por esse carneiro que tinha dois chifres. E, como eu disse, parece um carneiro, é um animal normal aqui da terra. Aliás, é um animal doméstico. Quando Deus criou os animais lá no início, lá em Gênesis capítulo 1, Ele criou os animais domésticos, há uma categoria. Então o carneiro é animal doméstico. E criou os animais selvagens também, né? Existe essa divisão, os animais domésticos e os animais selvagens. Aí Deus criou também as aves do céu, os peixes do mar e os répteis que rastejam pela terra. Então são essas 5 categorias aí. Nesse caso aqui, o carneiro é um animal doméstico. O que ele representa? O Império Medo-Persa, e que se afunilar mesmo, vamos resumir para o Império Persa, que é Nabucodonosor, babilônico, Medo-Persa, é o segundo reino, né? E aí, vamos lá. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Estando eu considerando, quando um bode vinha do ocidente, olha só, agora é um bode. Então o bode também é um animal doméstico. Ele é um animal doméstico, né? Tem a família do bode, que é bode, cabra e cabrito. Tem a família do carneiro, que é carneiro, ovelha e carneiro, ovelha e o cordeiro, né? Embora ambos são animais domésticos, já ouvi falar que a família do carneiro é mais mansa, né? Enquanto que a natureza do bode é mais violenta, mas ambos são animais domésticos. Só que esse carneiro aqui, ele não era tão comum assim não. Diz assim: um bode vinha do ocidente sobre a terra, toda a terra, mas sem tocar no chão. Aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Aqui já começou uma esquisitice desse animal, né? Aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Um bode com um chifre só é muito difícil de imaginar. Então não é da terra, não é um animal conhecido nosso aqui da terra, né? É chamado, fala-se animais mitológicos assim, unicórnio. Unicórnio é um chifre só. Geralmente a gente vê nos filmes, nos documentários, cavalos com um chifre no meio da testa, é um unicórnio, né? Até se pergunta, a Bíblia fala em unicórnio, né? Existiu mesmo unicórnio? Existem ainda? São animais deste mundo ou são de outro mundo? O certo é que nessa visão, Daniel viu esse bode com um chifre, né, notável entre os olhos. Então era um chifre notável e estava entre os olhos. Portanto, o unicórnio já é um animal fantástico. Provavelmente não é um animal da terra. E dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, endurecido contra ele, e ferindo, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Então o bode o lançou por terra e o pisou. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Claro que na interpretação vai dizer que esse bode é o Império Grego, né? E o chifre notável entre os olhos é o primeiro rei. Daniel vai dizer, o anjo vai dizer para Daniel, o primeiro rei, no caso Alexandre o Grande, né? Por que ele vinha do ocidente? Porque Alexandre o Grande era filho de Filipe da Macedônia, né? Por isso que ele vinha do ocidente. Eu creio que a mãe dele é que era grega, né? Mas ele se tornou
o conquistador que conquistou todo mundo conhecido da sua época, no nome da Grécia. Então, na visão de Daniel, está representado aqui nesse animal fantástico, que é um bode, né? Que é um bode. Mas aqui o texto ainda vai falar uma série de coisas sobre esse bode, que naturalmente, quando Alexandre o Grande enfrentou o Império Persa, ele foi vitorioso, né? Ele derrotou o Império Persa. Por isso que aqui as coisas acontecem no mundo espiritual, né? E são reveladas assim em sonhos às vezes. Acredito que era poderes espirituais invisíveis, espirituais, né? Alexandre era ajudado do mundo sobrenatural. Creio que Deus estava com ele para essas conquistas. Mas aqui no texto vai dizer o seguinte: e o bode se engrandeceu sobremaneira, ou seja, o Império Grego, Alexandre, né? Mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar saíram outros 4, também notáveis, para os 4 ventos do céu. Aí vem aqui: e de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu, e a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Então, às vezes dá uma certa confusão. Eu passei muito tempo confuso, porque tem um pequeno chifre no capítulo 7 de Daniel, no 4º reino, que é o Império Romano. Saiu aquele pequeno chifre de Daniel 7, que sai do 4º reino, ou seja, do Império Romano, é o Anticristo. Só que aqui em Daniel 8 não aparece os 4 animais, mas aparecem 2 animais. E são 2 animais praticamente terrenos, né? Um carneiro e um bode. E a gente sabe que esses 2 animais que estão aqui nessa visão de Daniel, eles representam o 2º e o 3º animal da primeira visão de Daniel. Ou seja, o Império Medo-Persa e o Império Grego, Greco-Macedônio. Mas sai um pequeno chifre também, né? E aqui o pequeno chifre, ele sai do 3º reino, que é o Império Grego, porque quando Alexandre morreu, o seu reino foi dividido entre os seus 4 generais, né? Eu gosto de anotar o nome dos 4 generais de Alexandre que o sucederam no governo dele. O reino foi dividido em 4. Os nomes dos generais eram Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. E aí foi de um desses que saiu esse pequeno chifre. Olha só, verso 9: e de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. E aí durante muito tempo eu pensava, mas espera aí, esse pequeno chifre de Daniel 7 é o mesmo pequeno chifre de Daniel 8? Hoje eu já penso que estou mais esclarecido sobre isso. Eu acredito que enquanto o pequeno chifre de Daniel 7 é o anticristo, porque sai do 4º reino do Império Romano, o 3º chifre, aliás, o pequeno chifre de Daniel 8, que sai do 3º reino, né, da primeira visão de Daniel, mas aqui no caso é do reino do bode, né, que é o Império Grego, que de um dos seus 4 reino que sobrou, que se dividiu, né, o reino de Alexandre. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: esse pequeno chifre de Daniel 8 é o falso profeta, né? Então, dica para você aí, quiser pode examinar, né? Mas o pequeno chifre de Daniel 7 é o anticristo, e o pequeno chifre de Daniel 8 é o falso profeta. Agora, por que ele sai do Império Grego, o 3º reino da primeira visão de Daniel, de um dos 4 reinos, né, que se dividiu o reino de Alexandre? O falso profeta. Vamos ver aqui. Eu quero ver qual foi a explicação que o anjo vai dar, né? O anjo Gabriel, ele dá para Daniel a interpretação. Vejam só. Aqui vai falar claramente em Gabriel, né? Verso 16, 8:16 de Daniel. Ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse:
Gabriel, dá a entender a este a visão. Gabriel, o anjo Gabriel, né? Aparece no Novo Testamento, aparece muitas vezes esse anjo Gabriel aí. É o mais conhecido anjo, né? Ao lado de Miguel, que Miguel é o arcanjo, mas esse aqui é o anjo. Então, Gabriel, dá a entender a este a visão. Aí o Gabriel vai dar a interpretação da visão destes dois animais, do carneiro e do bode. Vamos lá. E veio perto de onde eu estava. Então, vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. É interessante que essa expressão filho do homem, que o anjo Gabriel usa para se referir a Daniel, que é o profeta, entende, filho do homem, é a mesma linguagem que é usada para o profeta. Deus fala repetidamente com o profeta Ezequiel: filho do homem, né? Levanta-te e falarei contigo. E Jesus é assim mesmo chamado de filho do homem, né? Quando o filho do homem vier, então o filho do Adão, né? Filho do homem. É interessante isso. Aí o anjo diz aí: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. É bom atentar para essa expressão aí, né? Ou seja, vai ser no fim do tempo, não vai ser agora. Então, no fim do tempo é o que nós estamos agora. Então, isso aqui que Daniel viu deve acontecer nos nossos dias, né? Alguma coisa já está acontecendo. Aliás, muita coisa já está acontecendo nos nossos dias, diante dos nossos olhos. E muita gente não está vendo, né? Por isso Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E também não devemos estar cegos. Vamos lá. Estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Novamente aqui, o último tempo, e ele fala da ira, né? No último tempo da ira. Pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Novamente ele alude ao tempo do fim, dizendo que isso que Daniel viu aqui no capítulo 8 vai acontecer no tempo determinado do fim, né? Agora veja a interpretação que o anjo vai dar a chave da interpretação. Vai ajudar lá a entender Apocalipse, né? Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Os reis da Média e da Pérsia, né? Veja aqui. Porém, o bode peludo é o rei da Grécia, Alexandre. Agora a Bíblia não fala de Alexandre, mas só falta mesmo dizer o nome dele, né? E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei, Alexandre o Grande. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. São aqueles 4 generais, né? Os Seleucidas e os Ptolomeus, né? Lisímaco, né? Cassandro, Seleuco, Ptolomeu, esses aí. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. É isso que eu digo, que eu creio que é o falso profeta, que é o pequeno chifre que ele viu, né? E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Destruirá assombrosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Então, irmãos, isso é muito... porque a gente tem que ter informações, né? Nos nossos dias, a pergunta é essa: nos nossos dias, porque ele está dizendo aqui, destruirá os poderosos e o povo santo. Já vemos que o anticristo, capítulo 7, é assim: ele fará guerra contra os santos e prevalecerá contra ele, né? E aqui ele destruirá os poderosos e o povo santo. Ou seja, vamos olhar em volta de nós, né, no mundo ou na história. Quem é o poder que tem destruído o povo santo? Ou seja, a igreja. Nesse caso aqui é a igreja, né? Quem é que tem matado, né, os cristãos? Assassinado, genocídio, assassinato em massa. A gente pode identificar que a profecia está apontando para
esse tipo de poder que está atuando hoje no mundo, né? Naturalmente que Satanás fará tudo para encobrir, né? Isso aqui não vai sair no noticiário, não vai sair na grande mídia, porque de certa maneira Satanás controla, e aí você terá que investigar, né? Pessoalmente, para poder obter essas informações e saber quem é que realmente está se encaixando nessa interpretação que o anjo está dando aqui. Aí ele diz aqui: e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano. Engano, essa palavra engano é muito boa, né? Quem é que está nos enganando hoje? Olhe em redor. Fará prosperar o engano na sua mão, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. É boa essa notícia aqui, né? Porque esse poder que persegue, que mata, sem mão será quebrado. Ou seja, se é sem mão, é através de forças espirituais da parte de Deus, provavelmente os anjos de Deus, né? Ele será derrotado, esse inimigo será destruído. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, sela a visão. Quando eles falam aqui, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. Ou seja, o tempo do fim, que é o dia, que é o tempo que nós estamos vivendo, né? E sela a visão significa que aquelas palavras ficaram seladas. É por isso que ao longo da história muita gente não entendeu, porque está selado no sentido espiritual. Ainda que as pessoas leiam, não entendem. Por isso que Apocalipse 6 já começa com aquele livro selado. Aliás, o livro aparece já no capítulo 5, né? Um livro selado com 7 selos. E aí vão sendo abertos selo por selo. Então os primeiros 7 selos, né, vão sendo selados. À medida que vão sendo selados, porque as pessoas vão compreender, né? Elas vão compreender. Por isso que convém ficar lendo a Bíblia todo dia, porque há escrituras aí que ficaram seladas. Há coisas que só se pode entender no tempo do fim, quando o selo for tirado. Eu acho que lá em Apocalipse a voz diz para João assim: não seles as palavras desta profecia, alguma coisa assim, né? Apocalipse não foi, porque é uma revelação. Tanto é que a palavra Apocalipse significa revelação. Então no Apocalipse não está selado, mas aqui Daniel estava selado, né? Então ele disse aqui, e se refere a dias muito distantes. E eu acredito que é para nosso tempo. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Mas o anjo explicou para ele, né? E aí, para concluir essa reflexão, eu vou lá para Daniel capítulo 12, aonde o anjo, o que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer o seguinte, assim, verso 9, Daniel 12, 9. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, é bom atentar para isso, né, que o anjo está falando aqui para Daniel. Estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então não é que alguém, por exemplo, hoje estudando a Bíblia, vai ter uma nova revelação, porque a revelação já foi dada, só que tem alguns detalhes, né, que estão selados, que só no tempo do fim serão entendidos. Eu acredito que foi por isso que Jesus, ele falou assim para os seus discípulos, depois da ressurreição: abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Ou então disse assim, abriu as Escrituras, né? Então, como a Bíblia é um livro divino, um livro sagrado, um livro divino, nem tudo está, aquilo que é essencial, acredito, para a salvação, está tudo exposto, né? Mas na interpretação da Bíblia, de alguns detalhes, especialmente nos últimos dias, nós estamos vendo aqui, algumas coisas foram seladas para só ser entendido no tempo do fim.
E aí convém que nós fiquemos aqui estudando a Bíblia diariamente. Será que isso aqui já foi tirado do selo? Né? Mas não adianta, mas não é nova revelação, mas alguns detalhes da interpretação da Bíblia, os detalhes que vai acontecer realmente podem ter sido selados, de fato foram, ou então nós podemos adotar assim. Pode ser que tudo tenha sido selado, mas o próprio Apocalipse é chamado revelação, né? Apocalipse significa revelação. Então, será que Deus tirou o selo naquela hora? E quando aquele livro selado, né, os selos vão sendo tirados? Então devemos atentar para aquilo que realmente o Espírito Santo pode estar nos mostrando, coisas que podiam estar seladas, né? Aí diz aí: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. Isso aqui é espetacular, né? Nenhum dos ímpios entenderá. Não entenderá porque está selado, né? São coisas espirituais. Mas os entendidos entenderão. Eu creio que o Espírito Santo, ele vai, e na verdade tem sido sempre assim, né? De certa maneira, só o Espírito Santo pode revelar coisas, determinados detalhes da Escritura, né? Aí diz aí: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Aí aqui já não vou entrar nessa interpretação, né? Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Então o anjo falou essa palavra de esperança para Daniel, né? Que no fim dos dias se levantaria da sepultura para tomar posse da sua herança, como para nós também é a mesma coisa, né? Então, esses animais fantásticos que estão na Bíblia, se eles existem ou não sabemos. Pode ser que existam, talvez não na Terra, quem sabe no outro mundo. O céu, né? Aqueles animais que estavam lá no céu. Mas o certo é que eles existindo ou não, eles traz embutido, né, na sua aparência uma mensagem espiritual que nós precisamos entender, né? Porque nós estamos nesses dias do quarto reino do Império Romano e do aparecimento do anticristo, do falso profeta. As coisas estão assim acelerando diante dos nossos olhos, e o que está escrito vai acontecer, né? Então não deve nos amedrontar essas coisas, porque Jesus disse: não temais, né? Não temais, mas se prepare para aquele dia. Ele diz: orando, né, para que possais estar em pé na presença do Filho do Homem. É Lucas que diz isso, capítulo 21. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês aí nessa reflexão. Tudo que está escrito, eu digo, tudo que tem na Bíblia, ele nos edifica, nos alimenta. Até a genealogia, a construção do templo, né, que parece uma coisa assim tão difícil, tão monótona, tão enfadonha de se ler, mas as sagradas letras, né? As sagradas letras são sobrenaturais. Elas podem entrar no nosso coração e trazer esperança, trazer fé, trazer alento, trazer coragem, para que nós estejamos preparados nesses dias que estão vivendo. Mas Deus está no controle de tudo isso. E que Deus abençoe cada um de vocês aí, em nome de Jesus.